Olá, meu nome é Celso Cordeiro. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2023. Mais uma vez aqui, vou continuar denunciando o esquema criminoso pelo qual a população da Zona Oeste do Rio de Janeiro é vítima, que é a questão aí da cobrança da tarifa de esgoto, um serviço sabidamente não prestado, mas que invariavelmente, a população da Zona Oeste é obrigada a pagar. Senhores, olha só. Se fizer a seguinte pergunta para quem quer que seja, se alguém pode estar obrigado a pagar por um serviço que não está lhe sendo prestado, a resposta é não. Ninguém pode estar obrigado a pagar por um serviço não prestado. Mas é exatamente isso que está acontecendo na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Senhores, olha só. É preciso ficar claro que o contrato de prestação de serviço de esgoto em todo o município do Rio de Janeiro sempre foi assim, é para prestação integral de todas as etapas. Desde a época da SEDAI. A SEDAI, se você for na Barra da Tijuca, Copacabana, Leme, Urca, enfim, nas regiões nobres, o contrato é o mesmo. Só que nessas regiões, o contrato é observado. Ao contrário do que acontece na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A SEDAI, ela, lá pelo ano de 2012, salvo engano, existia um volume muito grande de ações contra ela. 2007, um volume de ações que ela vinha perdendo, ela vendo, que a farsa tinha sido desmascarada, o governo do estado transferiu a responsabilidade do serviço para o município do Rio de Janeiro. O município do Rio de Janeiro abriu um processo de licitação buscando na iniciativa privada uma empresa que quisesse prestar o serviço de esgotamento sanitário integral, constituído por todas as etapas, as 4 etapas: coleta, transporte, tratamento e disposição final. E o valor que seria cobrado, é para cobrir os custos de todas as etapas. Então, existe uma dificuldade enorme, por parte, principalmente dos juízes de Campo Grande, principalmente da segunda vara civil, a doutora Paula Adorno Costa, juíza de direito titular, a juíza da 4ª vara civil do Fórum Regional de Campo Grande, doutora Érica Batista de Castro, juíza titular, e o doutor Jance Amadeu do Carmo Madeira. Salvo engano, é o juiz titular da 6ª vara civil. Eles têm uma enorme dificuldade de colocar nas suas decisões, ou de compreender, de botar no papel ou numa sentença, seja lá onde for, que existe um contrato de prestação de serviço integral. Existe um contrato entre a concessionária e o usuário, o consumidor. Hoje quem presta o serviço, todos sabem, é a FAB Zona Oeste. Que segundo ela tem a obrigação tão somente de fazer a coleta. Ela não tem a obrigação de prestar as 4 etapas, apesar de estar no contrato e receber os valores. Os juízes não querem falar do contrato, principalmente esses, doutora Paula, doutora Érica, doutor Jansen, 2ª e 4ª e 6ª vara civil do Fórum Regional de Campo Grande. Vocês podem botar lá no site do Tribunal de Justiça telefones e endereços. Vocês vão ver lá que são juízes, eles existem, estou falando aqui, pessoas reais. Então,
Esses juízes, eles têm uma dificuldade enorme de colocar no papel o contrato. Qual é o contrato afinal? Eles não têm a curiosidade de perguntar. A gente bota isso no papel, mas eles vão sem braço, não adentram no assunto. O contrato de excelência tem um contrato, prestação integral de todas as etapas, ela cobra por isso. Porque se ele disser isso, para dar uma sentença de improcedência, ele tem que dizer que a ré tem a opção de não concluir com o contrato, embora obrigando o pobre do usuário, o consumidor. E isso cria uma situação, senhores. Percebam, se você der uma lida no Código de Defesa do Consumidor, aliás, esses juízes, eles colocam nas suas sentenças de improcedência, é muita cara de pau, dizendo que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a concessionária e o usuário. O artigo 51, inciso 9 do Código de Defesa do Consumidor, diz lá textualmente, com todas as letras, que o fornecedor de serviços, a concessionária, ela não pode ter a opção de não concluir com o contrato, embora obrigando o consumidor. Ora, para ela cumprir com o contrato, ela tem que prestar o serviço de forma adequada, eficiente e segura. Segundo o artigo 22. Ela está obrigada a prestar o serviço de forma adequada, eficiente e seguro. Segundo o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 51, inciso 9, diz lá que ela não pode ter a opção de não concluir o contrato, embora obrigando o consumidor. É o Código de Defesa do Consumidor ao qual os juízes colocam lá, que se aplica. O artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor diz lá que se o serviço ele não atingir a sua finalidade, se o serviço não atingir a sua finalidade, ele se transforma num serviço impróprio, devendo o prestador de serviço responder pelos danos causados. O serviço de esgotamento sanitário, senhores, ele tem a finalidade de garantir uma proteção à saúde humana e o meio ambiente, evitando que doenças evitáveis acometam a população. Leptospirose, que é a urina de rato, vira e mexe, chuvas torrenciais, a água de chuva invade ruas e casas, esgoto misturado, porque o esgoto está sendo despejado na rede pluvial. Então, se o despejo de esgoto na rede pluvial não garante essa proteção, ele se transforma num serviço impróprio. Com relação às galerias de águas pluviais, né, esses vagabundos, se você quer tratar bandido por Vossa Excelência, você merece o que está recebendo. Esse é o nosso sistema de justiça. Então perceba o seguinte: o juiz, né, Jansen, a doutora Érica e a doutora Paula Adorno Costa, eles colocam também nas suas decisões que eles estariam obrigados a acatar uma orientação vinda do STJ em sede de recurso repetitivo, que lhe obriga a seguir essa orientação, seguindo o artigo 927, inciso 3º do CPC de 2015, artigo 927, inciso 3º do CPC 2015. É verdade. Todo juiz e tribunal deva seguir a orientação firmada em sede de recurso repetitivo. Tá bom. Mas espera aí. Se basta haver um mero despejo de esgoto na rede pluvial com destino o rio e o mar, o meio ambiente, para caracterizar a prestação do serviço de modo a justificar a cobrança integral, o artigo 927 deixa de forma clara que essa orientação ela tem que ser seguida, conforme eu disse, por todos os juízes e tribunais. Ou seja,
Se jogar o esgoto na rede pluvial configura serviço público de esgoto, o mesmo pode acontecer na Barra da Tijuca, Copacabana, Leme, Leblon, Ipanema, Urca, Lagoa, Ilha do Governador, Niterói, Brasília, Distrito Federal, Vitória do Espírito Santo, que tem um índice de cobertura de cerca, acho que de 80% ou 90%, Brasília talvez até mais. Porque se não for para aplicar para todo mundo, fica claro que nós estamos diante de uma farsa jurídica, de uma falaciosa farsa jurídica, de uma falácia jurídica, criada com o único objetivo de se voltar tão somente contra a população da Zona Oeste. E se é para se voltar tão somente contra a população da Zona Oeste, não é uma tese, não é uma orientação firmada em sede de recurso repetitivo. Porra! Gente, a coisa é grave, a coisa é nojenta. Eles estão confiando, e com uma certa razão, na ignorância da população. A população aceita esse tipo de coisa sem fazer nada. Por mais que você fale, olha, vamos nos unir porque a gente tem que denunciar essa situação. Agora, para que cause uma repercussão, a população tem que comparecer. No mínimo 5 mil pessoas, para que nós possamos ser ouvidos da forma que nós pretendemos, de modo a dar a necessária repercussão que está acontecendo. Porque a farsa já foi desmascarada. O esquema criminoso já foi revelado. Por trás dele, autoridades públicas, vagabundos, mas autoridades públicas que deveriam justamente evitar o que está acontecendo. Vocês não acham aí, vocês não pensem que eu não pago o preço por isso. Eu já deixei claro, informes para todo mundo. Eu fiquei 13 dias em Bangu 10, 8 dias em Bangu 8. A OAB me excluiu porque eu ousei a contrariar o interesse desses vagabundos. Só para que vocês possam ter uma ideia, o então presidente da OAB de Campo Grande, Dr. Mauro Pereira dos Santos, da subseção de Campo Grande, me chamou na OAB para me passar um recado, segundo ele, vindo do Felipe Santa Cruz, o então presidente da seccional do Rio de Janeiro, aonde ele teria conversado com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, aonde lhe foi passado que ele deveria tomar providências com relação a mim, para que eu parasse de denunciar esse esquema criminoso. Caso contrário, coisas ruins iriam me acontecer. Eu seria preso, ou algo pior me aconteceria. Segundo o Dr. Mauro, eu poderia ser parado numa blitz e provas seriam plantadas de modo a justificar a minha prisão. Ou algo pior poderia me acontecer. Então percebam, a OAB, ao invés de tomar alguma atitude, ela veio para cima de mim para tentar me calar. Só que eu não cheguei à idade que eu cheguei para me tornar um covarde. Não agora. Já vivi muito, já passei por muitas coisas e não me vejo aí. Claro que eu falo para vocês, medo eu tenho. Medo qualquer um tem. Agora, respeito por esses vagabundos, nenhum. Senhores, eu estou tentando, assim, fazer a minha parte. Outra coisa, eu fui chamado na delegacia, na DECOM, Delegacia do Consumidor, fui intimado a comparecer lá para prestar esclarecimento aí sobre uma situação que eu estaria utilizando o nome aqui, ó, no DECOM, que é Núcleo de Defesa do Consumidor, que eu estaria usando indevidamente esse nome porque pertenceria à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.
Senhores, olha só. Fui atendido lá pelo inspetor Jorge. Eu expliquei pro inspetor Jorge e tá ali, né, tentando ali botar o crime de estelionato, né, imputar esse crime à minha pessoa. Que eu estaria enganando a população, né? É porque eles não conseguem, esses vagabundos, eles não conseguem enxergar em mim outra coisa a não ser os seus próprios vícios, né? Vagabundos. Mas o inspetor, né, Jorge, eu expliquei para ele, o inspetor Jorge, olha só, a Nudecom, ela está devidamente registrada lá no RCPI, né, Registro de Pessoas Jurídicas, RCPJ, está registrada. E quando nós fomos levar lá para fazer o registro, quem faz a busca para saber se pode utilizar o nome ou não, é o próprio cartório. Então, se foi aprovado, eu não estou entendendo. Aí o inspetor Jorge, não, realmente, quem aprova é o cartório, ele reconheceu isso. Aí eu falei, e outra coisa, inspetor, a Nudecom, a marca Nudecom, ela não pertence à defensoria. A defensoria, ela tem um núcleo de defesa do consumidor, que a abreviação é Nudecom. Agora, a marca Nudecom está registrada no INPI, Instituto Nacional de Propriedade de Materiais. Ela está registrada pela Nudecom. Ela pertence à Nudecom, associação. Está aqui o registro. Agora, inspetor, olha só. Mas tudo bem. Eu estou sendo acusado de estelionato, né? Mas vamos lá. Tem um contrato de prestação de serviço na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A DECOM, Delegacia do Consumidor, me parece aí então que vocês, né, tem aí como base aí o Código de Defesa do Consumidor. Ah, mas o Código de Defesa do Consumidor diz que uma concessionária, aí, nenhum prestador de serviço, pode ter a opção de não concluir o contrato e embora obrigar o consumidor. O esgoto da população da Zona Oeste está sendo despejado na rede pluvial, não pela concessionária, porque isso já vem de décadas. É a própria população que joga, que é uma irregularidade, que deva ser sanada pela concessionária. Não está tentando se beneficiar, não se beneficiar dessa irregularidade. Então, é isso que eu estou denunciando. E agora, inspetor, quando o inspetor começou a ver, né, o que estava acontecendo, ele deu praticamente por encerrado o meu depoimento. Por quê? Caso contrário, né, se nada fosse feito pela DECOM, poderia estar incorrendo no crime de prevaricação. Isso tudo que eu falei, a população da Zona Oeste, o contrato, tá lá, o esgoto jogando na rede pluvial, que quando acontece na Barra, a própria polícia do Rio de Janeiro, né, vai lá e deflagra uma operação. Temos a operação Feng Shui, deflagrada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal, para apurar o crime de estelionato. E o crime ambiental, uma vez que a SEDAI desligou sua estação de tratamento de esgoto de Alegria, tão somente por desligar, para parar de ter custo com a estação. Com isso, passou a jogar o esgoto sem tratamento na Baía de Guanabara. Aí é crime ambiental e de estelionato, porque a SEDAI, ao desligar sua estação de tratamento de esgoto, passou a oferir vantagem econômica de forma indevida. Não vamos entrar no mérito aqui se pessoa jurídica pode responder por crime de estelionato ou não. A questão é, foi deflagrada essa operação e foi colocado lá, né, o cometimento do crime de estelionato. Agora, quando você traz para trazer para Campo Grande, vamos trazer essa situação para Campo Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Nós não temos nem a estação de tratamento de esgoto para ser desligada. Nosso esgoto está sendo direcionado para a Baía de Sepetiba, sem nenhum tratamento. Vocês conseguem ver, perceber? A minha parte eu estou fazendo. Eu estou falando aqui como representante da Nudecom, sou o diretor-presidente. Então agora, quem é esse cara? É o diretor da Nudecom, uma associação, uma entidade privada de defesa do consumidor. A situação era grave.
Milhares de mortes, estou falando para vocês, milhares de mortes ocorreram ao longo dos anos por conta do cometimento de doenças evitáveis, leptospirose, difteria, hepatite A, dentre muitas outras. Que em casos mais graves, infelizmente, mataram pessoas, mas infelizmente ainda crianças. Então, as pessoas que estão por trás disso, onde estão obrigando a população a pagar por uma proteção que não tem, são verdadeiros genocidas, vagabundos, assassinos. Eu chego na cara deles e falo, sem o menor problema. Quem foi nas minhas manifestações, viu lá que eu chamei, lá na Marechal Câmara, na sede do Ministério Público, vagabundos, e ninguém fez nada. Eles enfiaram os pés pelas mãos. Agora, por trás disso, infelizmente, também temos aí, chancelando essa roubalheira, a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, que no seu estatuto, Lei 8.906 de 94, Lei 8.906 de 94, artigo 44, a finalidade da OAB é defender a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, defender os direitos humanos, pugnar pela boa aplicação da lei. Eu disse aqui, se a lei determina, se essa orientação de mero despejo de esgoto na rede pluvial caracteriza a prestação do serviço, então a lei diz que tem que ser para todo mundo. Isso é fato. Agora, com relação aos direitos humanos, o serviço de esgotamento sanitário, ele integra o saneamento básico, que por sua vez integra o rol dos direitos humanos da ONU. A OAB não está prestando nenhum favor para ninguém. Aqui do Rio de Janeiro, ela recebe milhões de reais para cumprir a sua finalidade, através da CAAJ, os 10% das custas. Milhões de reais. O que a OAB faz? Nada. Quando ela foi provocada, ela disse lá no passado, existem decisões judiciais dizendo que pode jogar na rede pluvial, que é contra a população, tá tudo certo. Mas espera aí, pô. A OAB tem que pugnar pela boa aplicação da lei. Pô, a defesa do consumidor é uma lei, pô, de origem constitucional. De origem constitucional. Que deva ser aplicada independente da vontade de quem quer que seja. É de ordem pública. Mas ao invés disso, vem trazer ameaça para mim, dizendo que faria algum mal. E fizeram, né? Só que eu tô aqui, continuo denunciando essa pouca vergonha. Se a população, infelizmente, eles têm aí a confiança que a população não vai fazer nada, eu pelo menos vou continuar denunciando o que eu estou fazendo. E um dia alguém vai falar, porra, esse cara revelou um esquema demonstrando que o sistema de justiça está contaminado. O sistema de justiça está contaminado. Aí uma Câmara lá do Tribunal de Justiça, lá os membros, tem que fazer alguma coisa. Pra cima de mim, porra. Pra cima de mim, desembargadores. Desembargadores. É esse o modelo de justiça que vocês querem defender? Querem me calar porque eu tô denunciando essa pouca vergonha? Vocês estão aí de sacanagem comigo, porra. Não cheguei hoje, aos 59 anos de idade, para me tornar agora um covarde. Querem continuar com a sacanagem, com a covardia contra a população? Vão pagar o preço. Estão pagando o preço. Eu
Eu sei qual é a preocupação de vocês. Eu sei qual é a preocupação de vocês hoje. Né? O receio de vocês. Nós vamos transformar esse cara no Marte. Né? A preocupação de vocês hoje é essa. Mas o maluco aqui não vai parar enquanto essa pouca vergonha continuar. Não vou fazer aqui uma caça às bruxas. Eu quero que pare. Eu quero que pare. Parou, eu paro. Vai cair no esquecimento, porque o povo tem memória fraca. Mas vocês vão parar. Se não parar, eu vou continuar denunciando. Isso é fato. Isso é fato. Entendeu? Só para que vocês tenham uma ideia. Né? O escritório de advocacia dos Sveiter, lembrando que o Luiz Sveiter, desembargador, foi presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conseguiu a proeza junto ao STJ, quando do julgamento do recurso repetitivo, o resto 1339-313 do Rio de Janeiro, de fazer com que os ministros acreditassem que as galerias de águas pluviais do Rio de Janeiro podiam ser utilizadas para escoamento de esgoto, de modo a comprovar a prestação de serviço. Ora, peraí, porra. O documento autorizando nunca foi apresentado por parte do município. E outra coisa, a lei orgânica do município do Rio de Janeiro, artigo 486 e 487, 486 diz que somente em casos excepcionais, onde não tiver rede de esgotamento sanitário, o proprietário do imóvel, alguém tem que promover o tratamento de forma que o líquido resultante do tratamento garanta uma proteção à saúde humana e o meio ambiente, aí sim ele pode ser jogado na rede pluvial. O artigo 487 diz lá que não se pode implantar na mesma rede águas pluviais e esgoto, in natura. Os ministros do STJ não tiveram a desconfiança de que essa afirmação por parte dos escritórios dos Sveiter, que parece gozar de fé pública, fosse uma baita de uma mentira. Ah, rapaz, Valdemar Sveiter, ministro do STJ, Valdemar Sveiter. Foi ministro do STJ, o patrono da família. Ah, tá. Querem ficar chateado comigo? Quer me processar? Que eu estou falando a verdade? Mostra esse documento por parte do município, aonde está autorizada aí a utilização da rede pluvial para coletar esgoto e tratamento. Senhores, esses grandes escritórios parece que tem uma imunidade, tem fé pública. Imunidade com relação a poder mentir de forma à vontade, de alterar a verdade, né, a seu bel prazer. Porque eles conseguem pegar um documento, que é o contrato 021-2013, onde diz lá que somente poderão ser despejados na galeria pluvial de esgoto com tratamento prévio adequado. Eles botam como que dali fosse para autorizando a coleta de esgoto in natura. Cara, tem hora que eu vou falar uma coisa pra vocês. Meus amigos, olha só. Mais um vídeo, é demorado? É. Mas eu deixo tudo muito bem esclarecido. Eles ficam lá doidos com isso, né? O setor lá de segurança, lá a segurança institucional, né? Do Tribunal de Justiça de Janeiro, ou alguém lá vai pegar e vai assistir o vídeo. Assiste o vídeo e depois tenta me rebater, pô. Né? Vamos parar que já deu o que tinha que dar. Ele já revelou, a gente não tem mais como rebater ele. Cessa aí, cessa. Troca o juiz, remove o juiz, manda lá pra varra e sai. Troca os juízes. Ele já falou aqui que se a sacanagem acabar, se a roubalheira acabar, ele para. Eu paro. Tudo na minha palavra. Tá certo? Meus amigos, fica dado o recado. Dia 1º de fevereiro de 2023, Celso Cordeiro, diretor da Nudecom, falo da Nudecom.